Fala, meu brother, beleza? No vídeo de hoje a gente vai assistir um vídeo aqui bastante curioso, né? Corte do podcast do Vilela, onde o deputado Renato Freitas vai falar um pouco mais sobre a questão da desmilitarização da polícia brasileira. Será que faz sentido? Eu acho que não, mas bora ver o que ele vai falar de ideia aqui. Partiu! Por favor, pergunte ao deputado qual a opinião sobre a desmilitarização da PM. Legal essa pergunta. Antônio Sorage. Deixa eu ver Muito boa. Desmilitarização Da PM. Pergunta boa. Difícil de falar. Olha, é necessário mais do que nunca desmilitarizar a polícia militar, desmilitarizar as polícias, né? O que significa isso? É necessário mais do que nunca desmilitarizar a polícia. Cara, essa frase é muito forte e muito perigosa. Talvez você não tenha nem noção da gravidade dessa frase que você está falando. Ainda mais a gente que vive em um país tão violento, tão agressivo, tão contaminado com questões de milícia, questões de tráfico, crime bem organizado, como todo mundo aqui e bom brasileiro sabe que existe, né? A gente não pode simplesmente fechar os olhos e achar que não existe isso, mas bora ouvir um pouco mais. É isso que eu sempre escutei. Exato. Essa As pessoas, o que a pessoa comum pensa? Pô, vai tirar a arma do policial e deixar ele na mão. E já tira logo o colete dele também, joga ele no meio da favela. Deixa a faquinha. E deixa a faquinha ali. Deixa um cortador de unha e ver se ele sobrevive, né? Cara, é um pensamento muito ingênuo e simplista, né? E bobo até, né, esse argumento. Porque, primeiro, a Argentina tem uma polícia desmilitarizada. Os Estados Unidos têm uma polícia militarizada, 80% do continente europeu tem uma polícia desmilitarizada. A desmilitarização é a regra no Ocidente das polícias. Tá, o que consiste? Consiste em reduzir o número de rondas ostensivas e aumentar o número de policiais investigativos. Mas não somente, muda sobretudo o estatuto. Hoje, e um detalhe importante, sabia que a polícia militar do Brasil, os praças, quando questionados em todas as pesquisas até aqui, são favoráveis à desmilitarização? Por quê? Porque hoje um praça, um cabo, um soldado, um sargento ali, eles vão iniciar a carreira nisso e morrer a carreira nisso. Não tem. Vocês conhecem algum policial que seja a favor disso? Eu nunca nem ouvi falar mais, né? Deixa aqui embaixo nos comentários. Tem progressão. Só se fizer prova, não sei o que, virar oficial. Não tem plano de carreira, portanto. Já no sistema não militarizado, como por exemplo da Polícia Civil, você pode ser o policial civil um padrão 1, padrão 2, padrão 3, e você progredindo aos poucos na carreira e chegar no mesmo lugar do que qualquer outro policial civil pode chegar. E isso daí já é uma garantia. Tem garantia de greve, por exemplo, tem garantia de organização sindical, então tem outras garantias, mas principalmente no treinamento. O militar, ele atua a partir da lógica amigo-inimigo. Militar é para guerra. Não estamos em guerra dentro do nosso país e não temos amigo-inimigo, temos cidadãos. Então é uma outra abordagem. Sério que com os índices de violência, os índices de criminalidade tão gigantes que a gente tem, e você ainda acha que a gente não vive uma guerra? Caramba, talvez eu, até você também, talvez, todo mundo aqui esteja em Brasils, né, diferentes, cada um em uma bolha, porque hoje em dia a pessoa achar que não existe violência, não existe perigo, não existe guerra, crime, tráfico, é no mínimo ser bem ingênuo. Ou morar dentro do mato, dentro de alguma fazenda, porque eu acho isso aqui completamente insano, né? Partir desse pressuposto que o Brasil hoje não vive uma guerra contra o crime e coisas afins, né? Mas vamos continuar. Frente ao problema e que se expressa também no treinamento, na ideologia, na ideia de hierarquia e disciplina, que já é a partir de uma outra lógica. Enfim, é como tem nos Estados Unidos, né? A direita fala tanto de que os Estados Unidos é um bom modelo de democracia, mas justamente num ponto
tão importante, que é o policiamento, daí a direita renega e prefere um modelo da Coreia do Norte, né? Que é do policiamento hiper ostensivo, né? Concorda também? Concordo. Reforçar disciplinas, por exemplo, como sociologia, como história. Vou te dar um exemplo prático. Na formação da força policial, tá? Por que isso é importante, Vilela? Você imagina um policial que cresce, que se forma dentro da corporação, segundo essa lógica militar que o deputado acabou de te explicar, e chega numa quebrada, para dar um enquadro. E ele tem uma mentalidade de que, assim, vagabundo é vagabundo porque já nasce vagabundo e tem que ser tratado na bala, porque vagabundo bom é vagabundo morto. Ou se o cara foi formado com base numa abordagem sociológica que te diz: a República Federativa do Brasil se forma com base num legado histórico e cultural de um modelo escravista que estava vigente durante o Brasil colônia e durante, basicamente, o Brasil Império inteiro, tá? Esse cara que estudou sociologia, história, etc., não quer dizer que ele não vai usar a força de forma legítima quando necessário. Mas significa que ele entende o desenvolvimento humano a partir de um prisma não biologista. Ele entende que determinado cara está submetido ao crime porque existe toda uma estrutura que compeliu aquele moleque a cair na mão do crime, e a abordagem dele vai ser sensivelmente distinta do que se ele tem uma lógica militar e ele chega dando tapa na cara e tiro nessa pessoa. Isso significa que o cara é vítima da sociedade? Porque eu tenho certeza que tem gente no chat. Cara, vamos lá, né? Vamos botar em pontos. Primeiro, beleza que talvez o cara ser ladrão ou ser um criminoso possa existir até um sistema muito maior por trás. Ok, talvez seja um fato, talvez seja uma ciência, né? Um estudo por trás, né? De sociedade, cultura e entre outros. Mas nada disso tira o fato ou aumenta as chances de, por causa disso aí, eu tenho que desmilitarizar os policiais. Isso pra mim é de uma parada totalmente insana, porque hoje em dia no Brasil, vamos ser sinceros, quantos casos a gente não vê de cara partindo pra cima de um policial? O cara não tá nem respeitando, irmão. Tá respeitando o pai, não tá respeitando a mãe, tá respeitando o professor, não tá nem respeitando o policial com uma arma na mão. Imagina o policial ser uma arma, que é basicamente o único instrumento que ele vai ter de defesa, de contra-ataque. Tá ligado? Tipo, isso pra mim é uma ideia até insana de pensar em um lugar como a gente aqui no Brasil. Ah, na Suíça é não sei o que, na Dinamarca é não sei o que. Cara, você quer comparar esses países com o Brasil? Se eu não me engano, tinha uma matéria uma vez que na Suíça, ou era Suécia, não lembro agora, mas as cadeias estavam fechando. Talvez lá, pela cultura de lá, pelo contexto histórico de lá, faça sentido. Mas aqui no Brasil, isso pra mim é totalmente inconcebível. Desmilitarizar o policial, pra mim é loucura fazer isso aqui no Brasil. Basicamente é matar o policial. A única forma que o policial vai ter de se defender ao entrar em uma zona de ataque ou ao ocorrer algum tipo de perigo, já foi. Ele vai ficar com o quê? Com a arminha de tiro de borracha? Com a arminha de bola de sabão? Não faz sentido, irmão. É até loucura pensar dessa forma. Ah, não, é lá o papinho da vítima da sociedade. Não, a coisa é muito mais complexa do que isso. Agora, negar que o principal ponto... Eu já troquei essa ideia com você aqui no programa. Se você parar pra pensar... Você tem um time do teu coração, não tem? Qual que é o teu time? Infelizmente é o Corinthians hoje em dia. Exato, tá sofrendo. Você não é corintiano, se eu buscar o gene que vai tentar explicar que o Vilela é corintiano, esse gene não existe. Não. Agora, muito provavelmente, se eu for investigar o teu contexto histórico e cultural... Minha família. Eu vou descobrir que você tinha memórias afetivas com a tua família, que o teu pai, a tua mãe, o teu irmão ou um amigo te levava no estádio. Você entende? Claro. Essa é a dimensão que eu tô salientando. Concordo com gênero, número e grau com o deputado. E tem um detalhe do treinamento militarizado, que é o seguinte: ele é destrutivo também para o policial. Perfeito. Para você ter ideia, a polícia do Paraná em 2019 mais se matou do que morreu em confronto. E mais ainda do que isso. Suicídio, você tá falando? Exatamente. Caramba. E mais ainda do que isso. Em 2019, a polícia militar, em todas as polícias do Brasil, foi a que mais se matou.
Porra. 2020 seguiu o mesmo número. Não foi a que mais se matou, mas ainda assim o número de suicídios superou o número de morte de policiais em confronto. Se você levar esse argumento ao limite, você percebe que a instituição Polícia Militar mata mais os seus soldados do que a criminalidade. Como? A partir de uma política de embrutecimento. Porque para você formar um servidor público para uma guerra, você tem que desumanizar o outro, que é o chamado inimigo, o bandido. Galera, pra mim aqui já basta, porque eu acho que esse cara talvez viva em um Brasil totalmente diferente, com uma realidade, uma visão completamente diferente. Bora dar uma olhadinha aqui nos comentários, o que é que os comentários falam sobre isso, né? O que é que a galera falou? Misericórdia de Deus, Vilela do céu, você se superou. Vendo esse cara falando da raiva, eu moro na favela e sei muito bem o que aconteceu. O que acontece, infelizmente esse cara não sabe de nada. Só faltou confuso o sobrinho e o Mike baguncinha. Um ser que não serve de exemplo pra ninguém. Eu acho que a galera também não tá curtindo muito essa ideia dele não, velho. Outro aqui, né, pra finalizar. Eu estava concordando com esse cara, até ele falar que não estamos em guerra. Não sei em que país esse cara vive, mas com certeza não é o Brasil. Um país com 60 mil homicídios por ano, em áreas inteiras do país controladas por tráfico ou milícia. E ele vem meter que a gente não está em guerra. Realmente, eu também sou totalmente contra a ideia desse cara. Acho que é uma ideia bem fora da realidade do que a gente vive atualmente no nosso país. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que é que você acha desse vídeo aqui. Qual é a sua opinião sobre esse trâmite, esse processo? Faz sentido? Não faz? Ele tem razão? Eu não sou o senhor da verdade, eu posso estar completamente errado aqui. E eu talvez esteja viajando na maionese, mas e você? O que é que você acha? Deixa aqui embaixo nos comentários. Curte, comenta e compartilha. Eu sou o Mendes e até a próxima. Valeu, falou, fui!